Bora, minha gente, chegando aqui, Johnny Rivers 77, aqui no canal do Dinheiro. Nós vamos hoje abordar um tema interessante, diferente, eu diria, como fazer fortuna conforme grandes nomes da história, né? Thomas Edison, Henry Ford, que dispensam maiores apresentações. Grandes revolucionários no mundo automobilístico e no mundo físico, não é? Por que eu estou colocando isso hoje, minha gente? Porque o que acontece? Tem a questão que muita gente discute, como é que uma pessoa consegue, como o Henry Ford, por exemplo, não é, que estudou até a sexta série, como é que ele conseguiu ter fortuna? Como é que ele conseguiu adquirir fortuna com apenas a sexta série? Me diga. Como é que o Thomas Edison, com apenas 3 meses de escola, minha gente, não mais do que isso, como é que esse camarada conseguiu inventar a luz, a lâmpada, a eletricidade? Não é? E tem uma coisa chamada educação, tem um verbo chamado educar. Muita gente fala assim, camarada tem que estudar, camarada tem que ser doutor, camarada tem que se especializar. Aí sim, o camarada tem que se especializar em alguma área, numa área específica. Porque muita gente diz o seguinte, fulano não tem educação, fulano não aprendeu nada na escola, fulano não estudou. Só que assim, as pessoas não sabem que o verbo educar vem do termo latim educo. O que quer dizer, gente? Educo, extrair, que vem de dentro. Então, o Henry Ford e o Thomas Edison, vocês acham que eles fizeram o quê? Eles pegaram tudo aquele conhecimento que eles tinham de dentro deles, né, se especializaram nas áreas, cada um na sua, né, e fizeram o que fizeram. Revolucionaram o mundo, o automobilístico, no caso o Henry Ford, e o físico, o mundo físico, no caso o Thomas Edison. Então, quer dizer, a pessoa não precisa necessariamente ter um conhecimento geral. Muita gente na escola aprende, todos nós aprendemos, temos as matérias, não é, convencionais, tradicionais, nos primeiros anos escolares, matemática, português, geografia, ciências e tal. Quando chega ali na sexta série, não é, que hoje chamam de Fundamental 2, é como se fosse a segunda série do ginásio. Não é? O que acontece? As pessoas começam a aprender matérias difíceis, complicadas, né? Que a maioria não gosta. Biologia, química, física. Por quê? Porque são matérias complicadas. E muitas vezes a pessoa pensa assim, para que eu vou aprender esse negócio de biologia se eu não quero, de forma alguma, não penso em ser biólogo? Né? Eu não quero estudar o ser vivo, eu não quero estudar nada disso. Como é que a pessoa, ela fala assim, eu vou estudar química para quê? Eu estou longe desse mundo aí, não quero saber desse troço. Como é que eu vou aprender, para que eu vou aprender sobre física? Aqueles cálculos mirabolantes, delta não sei das quantas, ao quadrado e tal, né, e tal e coisa. É difícil, é complicado. Aí a pessoa fica desanimada. Porque ela quer aprender alguma coisa para desenvolver na sua vida, né, na sua vida profissional, para ela poder ser alguém na vida, como diz, né, para ela poder ganhar o seu dinheiro, sustentar a sua família, ter uma boa vida. Né? Aí a pessoa se forma, né, no segundo grau, ela fica sem perspectiva, sem saber o que fazer, porque ela não aprendeu coisas, matérias, né, que fizessem com que ela pensasse em ter alguma coisa de profissão, né, que pudesse ajudar ela e a sua família a se beneficiar disso. Né? Então fica difícil, fica complicado. Então o que acontece? O conhecimento especializado é muito mais importante, minha gente, do que o conhecimento geral. Entende o que eu quero dizer? Não adianta a pessoa aprender um monte de coisa e não saber de nada. É muito melhor a pessoa aprender uma matéria, uma profissão específica e ela se especializar naquela área. Ela vai até ensinar outras pessoas, porque ela vai aprender de fato, né, aquilo que ela se propôs a aprender. Não é verdade? Então é aquela coisa, tem aquela história, quem não obtém sucesso geralmente comete o erro de acreditar que quando ela parou de estudar,
nessas escolas convencionais. Quando ela acabou lá o seu segundo grau, né, ela acabou, já era, não vai ter estudo, não vai ter nada, não vai aprender mais nada. Aí que a pessoa se engana. Aí que a pessoa devia pensar, porra, agora eu vou me especializar em alguma coisa. Eu vou me recolher, vou estudar, vou ler, eu vou comer livro, eu vou ler sobre esse assunto de um monte de autor, de um monte de visão, de uma porção de visão diferente. Eu vou me especializar, eu vou pegar um conhecimento de um conhecimento de outro, vou colocar o que eu sei, né? E vou juntar tudo isso, né? Bater no liquidificador e vai sair uma receita boa. Você está entendendo? Então a pessoa ela tem que colocar isso na cabeça. Né? Ela tem que colocar isso na cabeça. Se ela for mais um será. Então eu não vou ser mais um de jeito nenhum. Eu vou ser alguém na vida que vai vencer. Para eu vencer, eu tenho que me especializar. Para eu me especializar, eu tenho que me dedicar. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que ler. Eu tenho que aprender sobre determinado assunto. Tá entendendo? E assim, gente, outra coisa também que eu te falo. As pessoas, quando são contratadas pelas grandes empresas, os grandes empresários, né, eles estudam tudo sobre aquele profissional. Né? Tem aquelas pessoas que estudam, logicamente, para poder trabalhar numa grande empresa, mas eles só estudam, eles não se relacionam, eles não conversam, eles se fecham, eles ficam ali naquele mundinho de leitura, que é muito bom por sinal, mas tem que fazer o quê? Tem que se relacionar. Tem que ter o quê? Quando o empresário contrata uma pessoa, ele analisa o quê? O caráter, né? O caráter daquela pessoa, conversa, troca uma ideia com ela, quer saber de onde que ela vem, de onde que ela veio, a procedência da família dela, o histórico profissional dela, tá certo? E nisso ele vai saber, vai ter uma ideia da personalidade. Se esse camarada ele se relaciona, né, com outras pessoas, é um cara já que tem uma certa empatia. Ele pode já, né, saber como é que funciona um, como é que funciona outro. Ele tem um relacionamento com a sociedade, vamos dizer assim. Então ele vai dar preferência para essa pessoa que é mais aberta, né, que tem mais diálogo, que troca uma ideia, que tem um relacionamento interpessoal legal, né? Em detrimento daquele camarada que fica ali recluso, no cantinho dele, quietinho, fala pouco. Tá entendendo? Então tem tudo isso também, tá? E outra coisa, quando o cara ele é diferente, ele estuda nas horas vagas. Ele não fica vagabundando, né? Não fica pensando besteira, ele não fica aí à toa, né? Quando ele tem que estudar, quando ele quer aprender alguma coisa, ele abre mão de coisas assim que ele poderia fazer, sair, ir para um shopping, enfim, passear de bobeira. Não, ele tem uma prioridade na vida dele, ele quer crescer, ele quer se especializar. Para isso ele tem que fazer sacrifício. Ele tem que mudar algumas coisas na rotina dele. E a pessoa, o camarada que tem isso na mente, ele muda, ele faz diferente. Sabe? É uma questão de propósito. Ele coloca na cabeça dele, eu vou fazer isso aqui, porque eu quero vencer, né? Porque eu quero conquistar, eu quero chegar. Para eu chegar, eu tenho que ir por esse caminho aqui, tenho que abrir mão de certas coisas, tá? Então, o que eu te falei, a questão do Thomas Edison e do Henry Ford, né? Que são grandes nomes da história, que fizeram fortuna com pouco estudo. Por quê, gente? Porque eles se especializaram. O Henry Ford, por exemplo, ele tinha lá na fábrica dele, lá os botões, na máquina, né? Ele simplesmente, ele apertava um botão, chamava o mecânico. Ô, meu, arruma ali, ó, a peça tal. Aí tocava lá, dá um problema na outra pecinha lá, ele, pum, né? Tocava nessa peça aqui e tal, vinha o cara, ó, arruma aquela peça lá, fulano, tá dando problema. Ele olhava, tal, olhava pelo sistema, tudo certo, resolvido. Por quê? Porque ele tinha o controle da máquina na mão dele, ele tinha um conhecimento na mão dele, tá certo? Então, é um camarada que tinha educação sim. Muitos contestavam na época, mas o Ford aí, o Henry Ford aí, o camarada não sabe nada. Ele não estudou. Como é que ele vai querer aqui? Será que ele é tudo isso mesmo? Ou foi um acaso da natureza? Não. Conhecimento especializado, força de vontade, determinação, foco. Entendeu? Então é isso. O camarada, ele foi pra cima. Deixa aí nos comentários, o que você acha?
né? O Henry Ford, o cara com 6 meses, aliás, 6ª série, e o Thomas Edison, 3 meses de escola, né? Chegaram onde chegaram, tá certo? Conhecimento especializado. O que você acha disso? Acho que a pessoa tem que se especializar numa área desde pequeno, desde quando começa na escola, ou a pessoa tem que passar por todas essas matérias que todos nós passamos, né, para depois, lá na frente, com 20, 25 anos de idade, começar a escolher o que ela quer fazer. Deixa aí nos comentários, aproveita, faça a sua inscrição no canal, tá certo? Dá o seu joinha também aí, dá uma força pro canal, Johnny River 77, tá bom? E o pensamento do dia. O pensamento do dia: o sucesso não muda a pessoa, apenas a revela. Johnny Rivers 77 no canal do Dinheiro. Voltamos com mais conteúdos para você.